Hoje, dia 18 de abril de 2022, a Globo exibe na tela quente, na sua sessão tradicional de segunda-feira, o filme Snowden, Herói ou Traidor. E esse subtítulo, Herói ou Traidor, acho que não fazia parte do título do filme em 2016, se eu não me engano, quando ele foi lançado aqui no Brasil. E é curioso, mas também bastante significativo que esse subtítulo faça parte do título do filme agora, porque aquilo que em 2016 era considerado uma unanimidade, hoje eu tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida que tem gente questionando, e não é mais um ponto pacífico tratar o Snowden como um herói realmente, né? Um Davi lutando contra Golias, porque é só pensar que o caso do Snowden, que todo mundo sabe, né? É o caso de um cidadão norte-americano que virou um whistleblower, que botou a boca no trombone, para usar uma gíria brasileira, para denunciar o governo americano por estar espionando não só outros governos, quanto também pessoas civis, de maneira obviamente ilegal. E é claro que isso é um caso em que a gente precisa estar do lado da pessoa e não de uma máquina toda poderosa como o governo americano. Mas 2016 era um mundo, 2022 é outro mundo, e hoje, quando a gente vê que tem muita gente disposta, inclusive a defender o uso ilegal e criminoso de redes sociais para eleger presidentes, por exemplo, eu não me surpreenderia que tivessem pessoas hoje falando que o Snowden é um traidor da pátria. O filme é baseado no diálogo, na entrevista que o Snowden deu para o Glenn Greenwald, que é o jornalista que agora fica no Brasil, que mora no Brasil e que era o jornalista do The Intercept, e para a diretora Laura Poitras, e que aqui os dois são vividos pelo Zachary Quinto e pela Melissa Liu. O próprio Edward Snowden é vivido pelo Joseph Gordon-Levitt, e na época essa entrevista se tornou um documentário que venceu o Oscar e que fez bastante sucesso, chamado Citizenfour, em que, como eu falei anteriormente, o Snowden denuncia a espionagem feita pelos Estados Unidos através da internet, não só de outros governos, quanto também de pessoas civis. E esse filme, que vem numa onda de anti-americanismo, no sentido de entender a atitude imperialista e os crimes cometidos pelos Estados Unidos com essa desculpa de levar a democracia para o mundo, de defender as liberdades individuais, desde o começo dos anos 2000, não só ali, né, com aquela reação ao 11 de setembro, que foi a desculpa usada pelo Bush para invadir não só o Afeganistão, mas também o Iraque, que não tinha nada a ver com o 11 de setembro, e criar ali uma guerra que durou décadas e que matou tanta gente. E desde lá existe um processo de desilusão do povo americano com o seu próprio governo, e normalmente quando isso acontece, né, não só por aqueles eventos que eu falei, mas depois tem o colapso da Bolsa de Valores em 2008, tem também várias questões que foram acontecendo ao longo das últimas 2 décadas. O cinema americano costuma olhar para essa questão política e fazer mais filmes com essa pegada, assim como aconteceu na época do Vietnã e também das manifestações pelos direitos civis durante as décadas de 60 e 70. O Oliver Stone, é claro que é a melhor decisão para dirigir um filme desse. Quem conhece ele sabe que não só em filmes documentários, mas também nos longas de ficção do Oliver Stone, ele sempre gostou de tratar de temas políticos. Ele tem, por exemplo, 3 longas-metragens ficcionais sobre 3 presidentes norte-americanos, o JFK, sobre o escândalo da possível participação do governo americano e do FBI, principalmente no assassinato do John Kennedy. Ele tem também o Nixon, que o nome já diz, e o W, que é o filme dele sobre o Bush. E esse filme do Oliver Stone, o Snowden, ele é sobre a transformação do Snowden entre um rapaz iludido, né, um rapaz ufanista que acredita na América, no American Way of Life, e que vai servir o exército, e que tem essa paixão por esse nacionalismo ufanista, e ele vai percebendo aos poucos aquilo que acontece de verdade, e ele vai realmente se decepcionando, e chega um momento em que ele põe tudo a perder para fazer aquilo que ele acreditava ser o certo. E esse filme é muito eficiente, não só em retratar essa transformação do personagem, quanto também ao desenvolver bem o relacionamento do Snowden com a parceira dele, que é vivida pela Shailene Woodley, porque mostra tudo aquilo que ele estava disposto a colocar em risco para fazer aquilo no qual ele acreditava. É claro que o Joseph Gordon-Levitt é quem se destaca mais, ele praticamente se transforma no Snowden, né? Tem uma cena em que eles estão fazendo uma trilha no Havaí e o Snowden tá caminhando em direção à câmera. Olha só, eu falei o Snowden, né? O Joseph Gordon
Gordon-Levitt tá caminhando em direção à câmera e a gente vê o Snowden, não só as expressões, não só o cabelo, o óculos, o jeito de andar, a maneira de mexer a mão, de falar. Se você assistir, por exemplo, o Citizenfour, que eu citei anteriormente, da Laura Poitras, você vai comparar e vai ver o quão boa é a interpretação do Joseph Gordon-Levitt, mas também a Shailene Woodley faz um papel muito bom. Ela é uma mulher que sabe da importância do que o Snowden tá fazendo e ela participa de maneira ativa, ela não é só uma pessoa que tá ali passiva diante da situação. O filme é cheio de atuações muito boas, do Nicolas Cage como engenheiro que vai apadrinhar o Snowden lá dentro da CIA. O Oliver Stone, inclusive, como diretor, usa vários elementos visuais para contar a história e para desenvolver os temas que ele tá tentando desenvolver de uma maneira visual e muito inteligente. Por exemplo, tem um momento em que o Snowden tá conversando com o chefe dele, o diretor da CIA, que é vivido pelo Rhys Ifans, eu acho que é Colbin o nome dele, ou Corbin, e ele tá conversando com o chefe num telão com um rosto imenso, que remete imediatamente a 1984, do George Orwell, e o Big Brother que tudo vê, o olho que tudo vê, e o filme tá falando justamente sobre isso, sobre o olho que tudo vê do governo norte-americano. Além disso, o Oliver Stone abusa de planos em que a gente vê superfícies espelhadas, ou então em que tem uma câmera filmando o protagonista, mas também os outros personagens, através de batentes de portas, ou então no ângulo, né, naquela quina de cima da parede com o teto, para mostrar que é como se ele estivesse sendo vigiado por câmeras escondidas. Então, sempre sendo filmado, ou em alguns momentos à distância, em ângulos que remetem à espionagem, que remetem a uma sensação de desconforto diante de um monitoramento não solicitado, para dizer o mínimo. E essa agilidade e essa necessidade também, esse interesse do Oliver Stone de contar a história de uma maneira visual, mesmo que ele não use aquela abordagem pós-moderna de filmes dele como Assassinos por Natureza ou outros filmes anteriores, que tem aquela colagem de imagens com uma montagem muito rápida, ele consegue sim fazer com que a narrativa seja bastante dinâmica, bastante urgente e que nos lembre, através da sua estética e da sua construção narrativa e visual, dos temas que o próprio roteiro está desenvolvendo, das denúncias do Snowden diante do monitoramento e da espionagem americana diante de outros países, de outros governos e dos civis do seu próprio país. Eu torço muito para que quem assista ao filme hoje na Globo veja realmente o Snowden como um herói e não como um traidor, porque seria absurdo. Mas enfim, eu quero que vocês comentem aqui embaixo como vocês veem o Snowden e também gostaram, não gostaram do filme, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. E se vocês gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no canal. Eu tenho um grupo exclusivo para falar de cinema no Telegram, se quiserem participar eu deixei várias vezes o código QR aqui na tela e também peço para que vocês me sigam no Instagram. Por hoje eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!